E aí pessoal, esse é mais um mini vídeo sobre como trabalhar com a plataforma GeoGebra, ajudando vocês em matérias como cálculo e geometria. Então vamos lá? Nessa aula vamos ver sobre as equações da reta, que são divididas em equação vetorial, equações paramétricas, equações simétricas e equações reduzidas. Na equação vetorial da reta, a gente vê o seguinte: seja R uma reta que passa pelo ponto A e tem direção de um vetor não nulo V. Um vetor P no espaço pertence à reta R se e somente se o vetor AP for paralelo ao vetor V, ou seja, existe um T pertencente aos reais. Esse T é um parâmetro que a gente vai usar. O vetor AP, a gente consegue saber qual o vetor resultante da seguinte forma: ponto P menos ponto A, certo? Então, o ponto P que a gente quer descobrir se está na reta é igual ao ponto A, que já é pertencente à reta, mais o parâmetro T vezes o vetor V. Vamos lá no GeoGebra para dar uma olhada melhor, certo? Bom, voltando aqui no GeoGebra então, aqui a gente vai trabalhar no R3. Se caso precisar trabalhar no R2, não precisa escrever a terceira coordenada, né? Coordenada Z. Aí vai aparecer no R2, o plano XY. Então vamos aqui. Vou colocar um ponto A qualquer. Vou escolher o ponto 3, 1 e 2. Esse aqui é meu ponto no espaço. Aquele aqui, certo? Eu vou escolher um ponto B qualquer também, que vai ser o ponto 1, 3 e 2. Então, esse ponto B aqui é o meu outro ponto que eu estou falando, supondo que está na reta. E agora eu quero o vetor entre A e B. Eu vou escrever vetor, escolho a segunda opção, que é ponto inicial e ponto final. Meu ponto inicial é o ponto A e meu ponto final é o ponto B. Beleza. Então, esse vetor em preto aqui é meu vetor diretor de A até B, certo? Como que a gente descobre o vetor V? Eu vou criar um parâmetro. Aqui meu parâmetro vai se chamar A. E agora, o meu vetor V, eu vou escrever V igual o parâmetro A vezes o vetor U, que eu tenho entre A e B. Então, esse vetor V aqui embaixo, que eu vou mudar ele de cor para a gente identificar melhor. Vou pôr um laranja. Então, esse vetor em laranja é paralelo a esse vetor U, que pertence a B, certo? Paralelo, o que quer dizer paralelo? Que as duas vão seguir infinitamente retas e nunca vão se encontrar. Sempre uma do lado da outra, sem se encontrar, certo? E agora, para a gente descobrir o ponto, a gente põe P igual o ponto A, que vai ser o meu ponto inicial, mais o parâmetro A, vezes o vetor diretor U, que é do ponto A até B. Então, o ponto P, que eu vou pôr em vermelho, que é o que a gente está procurando, deixa eu apagar, sumir com esse ponto B, beleza. Então, tá aqui o ponto P, certo? Eu vou movimentar o parâmetro aqui, ó. Vou diminuir aqui o espaço dele andar, vou pôr de 3 até 3, beleza. Então, aqui eu vou pôr ele andar. Olha, à medida que o ponto P anda, o vetor V também anda, certo? Para frente e para trás. Se o parâmetro for negativo, o vetor V muda sua direção, né? E acompanha o ponto P. Deixa eu parar aqui num número positivo. Beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Eu quero que esse ponto P descreva qual o desenho que ela faz. Eu vou aqui com o botão direito em cima do ponto P e marco aqui, ó, exibir rastro. Aciono o parâmetro novamente e o ponto P vai me formar um desenho. Olha,
passando pelo ponto A e o vetor diretor U. Olha, isso parece uma reta, né? Deixa eu parar aqui. Beleza, a gente já achou o ponto P, que pertence à reta. Vamos ver se essa reta corresponde? Escreve reta aqui na área aqui de fórmulas. Vem aqui no ponto e vetor diretor. O ponto inicial vai ser o A e o vetor diretor é o U. Olha a reta aí, ó. Então, o ponto P pertence à reta. Como a gente viu, o ponto P percorrendo a reta, em cima da reta. Então, o ponto P pertence à reta. Beleza? Vamos voltar lá para a próxima aula. Voltando aqui agora nas equações paramétricas da reta. O que são equações paramétricas da reta? É uma forma diferente de apresentar as equações vetoriais. Esse ponto aqui antes da igualdade, a gente viu que é o ponto P, que a gente precisa saber se ele está em cima da reta ou não, se ele pertence à reta ou não. Esse ponto aqui é o ponto A, que pertence à reta. O parâmetro, que a gente usa para multiplicar o vetor diretor, e o vetor diretor, ABC. Então, fazendo aqui a igualdade e soma e multiplicação, esse x do ponto P é igual a esse x do ponto A mais o parâmetro vezes a primeira coordenada do vetor. Então, x do ponto P é igual a x do ponto A mais o parâmetro vezes a primeira coordenada do vetor diretor. O y é a mesma coisa. Y do ponto P é igual ao y do ponto A mais o parâmetro vezes a segunda coordenada do vetor diretor. E no z, a mesma coisa. Z do ponto P é igual ao z do ponto A mais o parâmetro vezes a terceira coordenada do vetor diretor, certo? Então vamos lá no GeoGebra para dar uma olhada nisso também. Bom, galera, voltando aqui no GeoGebra, vamos fazer o ponto A. O ponto A eu vou dividir ele fazendo os três pontos separados. Então eu vou criar o x0, o y0 e o z0, certo? Então vamos lá. O meu x0 eu vou escrever x underline 0, enter. Então essa aqui é a primeira coordenada do ponto A. Y underline 0, segunda coordenada, z underline 0, a terceira coordenada. Então meu ponto A vai ser igual a x underline 0, y underline 0 e z underline 0, certo? Então esse pontinho aqui, ó, preto, deixa eu mudar ele de cor, vou pôr ele em verde. Esse pontinho aí pertence à minha reta. Qual é o meu vetor diretor então? O meu vetor diretor eu vou criar novamente três coordenadas para ele separado. Eu vou criar a coordenada A, a coordenada B e a coordenada C, certo? Então o meu vetor diretor vai ser o V, é igual a, B e o C. Olha, sai da origem até o ponto. Isso aqui, o que eu fiz, pessoal, é um caso generalizado, certo? Se eu mexer no x aqui, ó, o ponto anda, mexer no y, o ponto anda. Se eu mexer no x, ele vai andar no eixo x, mexer no eixo y, ele vai andar no eixo y, e mexer no eixo z, ele vai andar no eixo z. Aqui eu vou pôr tudo 1, para voltar. Certo? O vetor diretor é a mesma coisa, ó. Se eu andar com A, ele anda. Se eu andar com B, vai. Se eu andar com C, ele vai. A primeira coordenada aqui do vetor vai andar na direção do eixo x.
o B, que é a segunda coordenada, vai andar na direção do eixo Y, e o C vai andar na coordenada no eixo Z, certo? Deixa eu voltar tudo para uma aqui. Certo. Então agora eu vou criar um parâmetro T, né? Aqui no caso meu parâmetro vai ser o parâmetro D. Então esse D aqui é o meu parâmetro T, né? Que está no slide. Então como que fica a equação paramétrica? Da mesma forma que a gente fez a equação vetorial, a gente vai pôr o ponto, que é igual ao ponto A, mais o parâmetro D, vezes o vetor V. Pronto. Então esse ponto P aqui, que eu vou mudar de cor também, vou pôr ele em vermelho. Então esse ponto P aqui, ele vai me dar, a gente tem que saber se ele está pertencente à reta ou não. Então vamos de novo, né, exibir rastro dele e vamos pôr o parâmetro andar. Ó, o desenho dele. Deixa eu diminuir aqui para a gente não ver uma coisa muito extensa. Pronto. Ó. O P está formando uma reta para a gente, que passa pelo ponto A e tem o vetor diretor V. Legal, né? Deixa eu parar o parâmetro aqui, quando ele... Vou pôr o parâmetro aqui num número positivo. Então, para a gente ver se esse é o desenho da reta mesmo, vamos fazer novamente, ó, reta, ponto vetor, ponto é o A e o vetor diretor é o V. Olha a reta aí em preto, ó. Passando a reta que passa pela origem, tem o ponto A, né? O ponto A pertence à reta, o vetor diretor V, que está por aqui, e o ponto P, que está andando, caminhando em cima da reta. Então o ponto P pertence à reta, certo? Agora vamos voltar para os slides. Equações simétricas da reta. Como a gente faz essas equações? A partir da equação vetorial, a gente forma equações paramétricas. E a partir das equações paramétricas, a gente forma as equações simétricas. Como? Aqui é o nosso ponto P, nosso ponto o parâmetro T é igual para as três coordenadas e o vetor diretor, certo? Então, aqui embaixo, o que a gente fez? Apenas fizemos tanto essa parte aqui, quanto essa, em função T, em função do resto. Então, olha, vamos fazer nessa primeira aqui. X do ponto P é igual a x do ponto A mais o parâmetro T vezes A. A gente vai passar esse x do ponto A para o lado de cá, fica x menos A. X do ponto P menos x do ponto A. Fica T vezes A igual a x menos x. A gente quer deixar T em função do resto, né? Então a gente vai pegar esse A e vai passar para o outro lado dividindo. Então fica x do ponto P menos x do ponto A dividido por A. Agora aqui embaixo, a mesma coisa, passa esse y do ponto A para o lado de cá e passa o B dividindo tudo. Então T é igual a y do ponto P menos y do ponto A dividido por B. Aqui embaixo, na terceira coordenada, a mesma coisa. Passa o Z
do ponto A para o lado de cada igualdade e o C dividindo. Então fica Z do ponto P menos Z do ponto A dividido pelo vetor, pela terceira coordenada do vetor. Então note que nessa primeira parte T é esse, igual na segunda parte T é igual a essa parte e nessa parte aqui T é igual a isso. Então T é igual a T, que é igual a T. Quem que é T na primeira? X menos X dividido por A. Quem que é T na segunda? Y menos Y dividido por B. Quem que é o T na terceira? Z menos Z dividido por C. Então, na equação simétrica é o seguinte, é o ponto que você quer descobrir, né, a primeira coordenada do ponto que você quer descobrir, menos a primeira coordenada do ponto que você tem, que pertence à reta, dividido pela primeira coordenada do vetor diretor. É igual a segunda coordenada do ponto P, menos a segunda coordenada do ponto A, que você conhece, dividido por B, que é a segunda coordenada do vetor diretor, que é igual a terceira coordenada do vetor P menos a terceira coordenada do vetor do ponto A, que você conhece, dividido pela terceira coordenada do vetor diretor, certo? É uma outra forma diferente de apresentar uma equação da reta. Então vamos lá no GeoGebra para dar uma esclarecida nisso aí. Então, voltando aqui no GeoGebra, galera, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na paramétrica, na equação anterior. Nós vamos criar o ponto a partir de 3 parâmetros diferentes, que vai ser x, underline 0, esse é a primeira coordenada, y, underline 0, segunda coordenada, z, underline 0, terceira coordenada do ponto A. Meu ponto A, que é x, underline 0, y, underline 0 e z, underline 0. Z, underline 0. Então, esse ponto A, ele pertence à reta. Ó o ponto aí. Agora, o vetor é a mesma coisa. Vamos criar a coordenada A, B e C. Então, o vetor é A, B e C. Então, esse vetor em preto aqui é o nosso vetor diretor. Certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Na equação simétrica, vamos fazer assim, ó, x menos x, underline 0. Vamos pôr um parêntese, né, porque é dividido. Dividido por A, que é igual y menos y0 dividido por B, que é igual a z menos z underline 0 dividido por C. Olha aí, a nossa equação da reta em forma simétrica. E olha onde é a reta. Certo? Agora vamos ver se essa reta corresponde. Ó. Reta, ponto e vetor, ponto A. Vetor V. Olha, é a mesma reta. Ó. Certo? É a mesma reta. Então aqui a gente viu as equações simétricas. Agora vamos voltar lá para a gente ver o último caso, que é equações reduzidas.
voltando aqui na mini aula, nas equações reduzidas da reta a gente tem as seguintes equações. Essa primeira aqui, a gente tem y e z em função de x. Na segunda equação, temos x e z em função de y. E na terceira, temos x e y em função de z. O que quer dizer esse m, n, p e q? O m, a partir das equações simétricas, a gente pode formar a equação reduzida da seguinte forma. Na equação simétrica, temos a seguinte forma, né? Isso que é igual a isso, que é igual a isso. Vamos supor que a gente quer deixar y em função de x. Então, essa terceira parte aqui, a gente elimina ela por enquanto e trabalha só com essa parte aqui. Como que a gente faz? A gente quer deixar em função de y em função de x, certo? Então, esse b passa para cá multiplicando, fica b sobre a vezes x menos x. E esse y passa para o lado de cá somando, certo? Então, fica y, vai ficar y igual a b sobre a vezes o x mais y menos b sobre a vezes x, certo? Se caso vocês quiserem demonstrar isso em casa, é muito fácil. É só eliminar. Se você quiser deixar y em função de x, elimina por enquanto essa parte e faz todo o trabalho para deixar y em função de x. Se você quiser deixar o z em função de x, elimina essa parte do meio aqui por enquanto e faz todo o trabalho para deixar z em função de x. Aqui a gente chamou m de p sobre a, b sobre a, desculpa, n de y do a, y do ponto A, menos o b vezes o x do ponto A dividido por A. E o z, o p é igual a c sobre A, e o q é igual a z, que é do ponto A, menos c vezes x, que é do ponto A, dividido por A. Certo? Vamos voltar para o GeoGebra para melhor esclarecer. Bom, galera, voltando aqui no GeoGebra, eu já criei o ponto A, a gente cria da mesma forma, x0, y0, z0, e o vetor v, que é a, b e c. Então aqui nós vamos criar agora m, que é igual a b dividido por a, e o n, que é igual a xy0 menos b vezes x0 dividido por a. Vamos criar o p também. O p é igual a c dividido por a. E o q é z0 menos c vezes x0 dividido por a. Então aqui a gente criou, só colocou em termos o que a gente tinha visto nos slides, né? Então agora vamos olhar aqui o que vai dar. Y é igual a m vezes x mais n, e o z é igual a p vezes x mais q. O que isso quer dizer? Que a equação, que essa reta que a gente está procurando, ela passa entre a interseção desses dois planos. Estão vendo que a reta diretor, o vetor diretor está passando bem na interseção e o ponto A pertence à interseção, certo? Vamos olhar aqui, vamos pôr um ponto P
como de costume, vamos criar o parâmetro primeiro, né? Vamos pôr aqui o parâmetro, deixa eu ver que letra que eu não usei. Vamos pôr o parâmetro D, certo? Então o ponto P é igual a mais o parâmetro D vezes o vetor V. Então esse aqui é nosso ponto. Vamos andar com ele, vamos pôr ele em vermelho para destacar e a gente poder ver normal. Então aqui, o vetor, o ponto P, ele vai caminhar como? Deixa eu já até mostrar o rastro dele. Pronto. Vamos andar com o parâmetro. Deixa eu diminuir aqui também. Olha só. Onde é que o ponto P está andando? Bem na interseção dos planos. Dos dois planos que a gente encontrou. Com y em função de x e z em função de x. Legal, né? Vou parar aqui. Vamos ver se essa reta realmente reta. Ponto vetor diretor. Meu ponto é o A e o vetor diretor é o V. Olha aí a reta. Bem na interseção dos planos, olha. Então o ponto que a gente escreveu aqui, ele pertence à reta R. Olha. Bem na interseção dos planos. Certo? Então, vamos voltar. Bom, por hoje foi isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para dar aquela força. Curta o vídeo se ele foi útil para você. E por último, ative o sininho de notificação para vocês saberem dos vídeos novos quando a gente for postando. Siga nas nossas redes sociais para qualquer dúvida. Pode mandar e-mail de dúvida, de reclamação. A gente vai ler e responder. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!